Estamos em guerra. Você sabia disso? A palavra de Deus em Efésios 6 vai dizer o seguinte: finalmente, a partir do verso 10, né? Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. De fato, a Bíblia Sagrada diz que nós estamos em guerra. O apóstolo Paulo, escrevendo aqui aos Efésios, ele vai falar que a nossa guerra, ela não é contra outros seres humanos, contra outras pessoas. Ainda que haja atrito entre o ser humano, o apóstolo Paulo ele vai dizer aqui, deixar claro, que a nossa luta é contra os principados, as potestades, contra os espíritos malignos. A nossa guerra ela é espiritual. E de vez em quando é importante a gente parar, pensar e refletir sobre as coisas que têm acontecido na nossa vida. Às vezes, nós não reparamos que nós estamos nessa guerra. Quem se entende em uma guerra, quem sabe que está em guerra, ele fica atento a qualquer ruído. Ele fica atento a qualquer som, qualquer barulho, qualquer vento que bate numa árvore ou em qualquer outra coisa, já é um motivo dele estar atento. Eu e você, nós precisamos entender que existe sim uma guerra ao nosso redor, uma guerra pelas nossas almas, pela nossa mente, pelo nosso coração. Às vezes nós não percebemos que somos bombardeados. A Bíblia vai dizer, continuando ali o texto, sobre os dardos inflamados de Satanás, onde ele joga esses dardos na nossa mente e nós somos bombardeados com essas informações e não percebemos muitas vezes que estamos apanhando nessa guerra, né? Justamente por não ter noção que estamos nela. Quem não se vê numa luta acaba não revidando, acaba não se protegendo daquilo. Nós como cristãos, nós precisamos estar atentos. Por isso que a Bíblia vai dizer que é vigiai e orai. Esteja vigilante o tempo inteiro. Quem está em guerra não pode se dar ao luxo de não vigiar, de não estar prestando atenção no que está acontecendo ao nosso redor. O que tem acontecido na sua vida ultimamente? Você tem tido experiências que você poderia considerar como setas, esses dados inflamados de Satanás na sua vida? Se sim, a palavra do Senhor, aqui no texto que a gente leu, ele vai dizer para nós nos fortalecermos no Senhor. Se você ler esse capítulo 6 de Efésios, você vai ver que essa palavra ela se repete muitas vezes. Que nós devemos nos fortalecer no Senhor. Como que nós nos fortalecemos em Deus? Por meio da oração, da leitura e meditação da palavra, por meio de jejuns, que é um assunto extremamente importante para a nossa igreja, para todas as igrejas de todos os tempos, mas que às vezes a gente negligencia. Então saiba, você está em guerra. Preste atenção nas coisas que têm acontecido ao seu redor. Preste atenção na sua vida espiritual. Muitas vezes você não tem orado, não tem buscado a Deus, não só por uma falta de vontade, mas porque você recebeu esses dardos e você não prestou atenção. Satanás no dia a dia foi minando a sua fé e você nem percebeu, por não saber que está em guerra. A Bíblia vai dizer que Satanás está ao nosso derredor, bramando como um leão. Mas nós sabemos que ele não é o leão. O leão da tribo de Judá é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas a palavra de Deus também vai dizer que ao nosso redor Deus acampa anjos para nos proteger, para nos guardar. Então, ainda que Satanás esteja ao derredor, ou seja, a certa distância, Deus coloca anjos ao nosso redor para nos proteger. Esteja vigilante. Você está em uma guerra. Até o próximo Blessed Talks.